Bom, chegamos à nossa última aula de cinética, onde nós vamos falar sobre a equação da velocidade. Então aqui a gente junta tudo e vai entender realmente como que numa indústria eles vão definir quais são os melhores aspectos para se ter uma reação, né? Se eles querem uma reação mais rápida ou se eles querem uma reação mais lenta. Então, a velocidade da reação ela é determinada pela concentração dos seus reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ou seja, o número lá do balanceamento, tá? Vezes a constante da velocidade. Essa constante da velocidade nós chamamos de K e ela é influenciada pela temperatura. Então, nós temos aqui, ó, numa equação genérica, onde você tem A reagindo com B, formando os produtos. Como você monta a equação da velocidade? V, que é a velocidade, é igual a K, que é a constante, esse valor é dado para você, vezes a concentração do primeiro reagente, que é o A, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração, cochetes é concentração, tá, gente? Mol por litro, de B, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Quando você resolve essa expressão, você tem a velocidade da reação. Esses expoentes, que na verdade são os números do balanceamento, eles vão determinar a ordem da reação. Então, muitas vezes você consegue determinar a velocidade de um reagente em função do outro, analisando a ordem da reação. Nós vamos ver isso nos exemplos. E a soma dos dois, A é a ordem em reação ao reagente A, Bzinho é a ordem da reação ao reagente B, e se eu somar A mais B, eu vou ter a ordem global da minha reação. Também acontece de reações que ocorrem em mais de uma etapa. As reações que ocorrem em uma única etapa são chamadas elementar. Por exemplo, a decomposição da água oxigenada que acontece numa etapa só. Agora, lá também da termoquímica, quando nós estudamos lei de Hess, nós vimos que tem reações que ocorrem em mais de uma etapa. Se você tem mais de uma etapa para a reação, como você determina a equação da velocidade dessa reação? Então, para reações não elementares, ou seja, que ocorrem em mais de uma etapa, sempre se usa a etapa mais lenta para definir a ordem da reação. Vamos ver como se calcula a ordem de uma reação através de alguns exemplos. Então, um exercício clássico sobre a lei da velocidade é onde ele te dá uma tabela, tá? Com vários experimentos. Então, aqui eu tenho experimento 1, 2, 3, 4. E ele já me deu aí que eu tenho 3 reagentes, o A, o B e o C. E ele me dá a quantidade de cada reagente, né, as concentrações de cada reagente em cada experimento e as velocidades de cada experimento. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Para mim determinar a equação da velocidade, eu preciso descobrir qual é o expoente para cada um dos reagentes. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar pelo A. Para mim definir qual é a ordem do A, eu preciso de 2 experimentos onde o A sofra alteração e os demais reagentes não. Então, aonde isso acontece? Entre o 3 e o 4. Entre o 3 e o 4, eu consigo analisar muito bem o A. Por quê? Porque o A foi de 1 para 2 e os outros permaneceram constantes. Então, essa alteração da velocidade pertence ao A. Então, o A foi de 1 para 2, enquanto isso a velocidade foi de 4 para 3,2. Então, eu dobrei a quantidade do A e o que acontece quando eu dobro a quantidade do A? A reação fica 8 vezes mais rápida. Ou seja, 2 elevado a quanto é igual a 8. Então, eu descubro que a ordem do A é 3. A é elevado a 3. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para descobrir a ordem do B.
Então, para descobrir a ordem do B, eu preciso de um experimento onde o B se altere e os demais reagentes não. Para o B, o melhor experimento é entre o 1 e o 2. O B sofreu alteração e os demais reagentes não. Então, vamos analisar o B. O B era 0,2, ele passou para 0,4. O que aconteceu com o B? Nós dobramos a concentração de B e, nesse momento, o que foi que aconteceu com a velocidade do B? Era 0,1, foi para 0,4. A velocidade ficou 4 vezes mais rápida. Então, 2 elevado a quanto tem resultado 4? Eu descubro que a ordem de B é 2. E por último agora, para montar a minha lei da rapidez, eu preciso descobrir a ordem de C. Então, um experimento em que o C sofra alteração e os demais componentes estejam constantes. Então, olha só, entre o 2 e o 3, o C se altera e os demais componentes estão constantes. Então, entre o experimento 2 e 3, eu consigo analisar o C. Então, entre 2 e 3, o C foi de 0,3 para 0,6. Eu dobrei a concentração de C. Nesse momento, o que foi que aconteceu com a velocidade? Quando eu dobrei o C, a velocidade não sofreu alteração. Se a velocidade não sofreu alteração, 2 elevado a quanto dá 1. Então, a gente sabe lá da matemática que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, C é elevado a zero. Se C é elevado a zero, significa que a ordem dele é zero, significa que C não influencia na velocidade da reação. Isso foi óbvio de ver, né? Quando eu aumento a velocidade aumenta. Quando eu aumento B, a velocidade aumenta. Quando eu aumento C, a velocidade permanece constante. Então, a lei da rapidez dessa velocidade depende exclusivamente da ordem do A e da ordem do B. Então, é A elevado a 3 e B elevado a 2. Tá aí a ordem da velocidade da reação. Outro exercício muito comum na lei da rapidez é quando o exercício te dá a equação da velocidade de uma reação. Então, aí nós temos que V igual a K, concentração de X elevado ao quadrado, vezes Y elevado a 1. Se nós dobrarmos a concentração de X e de Y, o que ocorre com a velocidade da reação? Então, eu vou resolver passo a passo, depois eu passo um macete para vocês. Então, pensa, você vai ter uma nova velocidade, que eu vou chamar de V'. Eu não estou falando que eu vou alterar a temperatura, então a constante não vai mudar. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a concentração de X. Então, agora eu vou ter 2x elevado ao quadrado, que é a ordem do X. E eu vou dobrar a concentração do Y. Então, eu vou ter 2y elevado a 1, que é a ordem do Y. A partir daqui, eu tenho que a nova velocidade será K, 2x ao quadrado, 4x quadrado. 2y elevado a 1, 2y. Vamos comparar com a antiga. V igual a K, x ao quadrado vezes y. Aqui você pode cortar K com K, x ao quadrado com x ao quadrado, y com y. O V está dividindo, eu jogo para o outro lado multiplicando. O que eu vou ter? Que a nova velocidade, 4 vezes 2, 8. Será 8 vezes mais rápida que a velocidade anterior. O macete para isso? Bom, você vai dobrar x e y. Ordem de x é 2, então 2 ao quadrado vezes ordem do y é 1. 2 elevado a 1. Ok? 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, 2. A velocidade será 8 vezes mais rápida. Último exemplo em cinética, tá? Pode aparecer um enunciado onde ele vai te dando várias dicas do que vai acontecendo com a velocidade de cada reação quando você altera as concentrações de cada um dos reagentes e ele pede para você calcular qual vai ser a equação dessa velocidade. É muito parecido com o primeiro, só que com o primeiro ele dá em forma de tabela e aqui ele vai
dar em forma de algumas informações teóricas. Mas vamos lá, olha só. Dada a reação, apresenta os reagentes ABC. Quando dobramos a concentração de B, então, quando eu dobrar a concentração de B, a velocidade quadruplica. O que quer dizer isso? Quando eu tiver 2B, a velocidade vai ficar 4 vezes mais rápida. Então, B elevado a quanto? Dá 4. Nessa aqui, descobrimos que a ordem de B é 2. Quando dobramos a concentração de V, a velocidade fica 8 vezes maior. Então, quando eu dobro o C, a velocidade é 8 vezes mais rápida. Então, C elevado a quanto? Vai dar 8. A ordem de C é 3. Quando dobramos a concentração de a velocidade não se altera. Então, quando eu dobro o A velocidade permanece a mesma. A elevado a quanto? É 1. Então, eu sei que a ordem de A é 0. Isso significa que A não afeta a velocidade da reação. Logo, a equação para essa reação será V igual a K, concentração de B elevado ao quadrado, vezes concentração de C elevado ao cubo. Com isso, encerramos cinética e tudo que pode estar apresentando, né, dentro das probabilidades de exercício dentro da cinética.